Olá pessoal, bom dia para todo mundo, que Deus nos abençoe. Pessoal, eu vou postar um vídeo aqui bem curto de uma sessão da Câmara Municipal lá em Santa Catarina, onde o filho do Bozo, 04, ele é vereador. Vocês vão entender o mico que ele pagou, o King Kong que ele pagou, e literalmente ele foi assim, achincalhado educadamente. Foi chamado de burro educadamente. Vocês vão ver o vídeo, eu vou postar. Eu acho assim que o Bolsonaro, ele fala que ele teve 4 filhos machos e deu uma fraquejada e veio a menina. Olha, eu acho sinceramente que essa menina que vai salvar essa família, intelectualmente falando, em todos os sentidos, porque já deu para perceber que ela é avessa a esse pai dela, que infelizmente ela não podia escolher. Enfim, eu acho que ela, até mesmo por ser mulher, ela que vai salvar, entendeu, o nome dessa família maldita aí, que infelizmente ela carrega. Mas enfim, isso aí fica para depois, porque a extrema-direita, eles pagam mico em todo lugar que eles vão, no mundo todo. O Donald Trump, na reunião da OTAN, que está acontecendo agora na Europa, ele literalmente, a doença dele está se agravando e ele apaga, literalmente ele apaga, ele dá uns apagões e ele fica ali um tempão, quando ele acorda, ele não sabe o que aconteceu, ele fica rindo à toa, ele não tem mais senso de direção. Isso ficou bem claro quando um dos membros lá, representante europeu lá, o Trump não conseguiu andar na direção certa e literalmente ele guiou ele. Como aconteceu também na reunião que ele teve com os secretários, pessoal, você sabe qual foi o assunto principal do secretário de saúde estadunidense? O secretário de saúde do Trump, a reunião foi feita para ele falar que o jovem americano está tendo menos esperma do que antigamente. Acreditem, o cara, secretário de saúde, fez uma reunião para isso. Então, assim, a gente dando um passo aí, pensando um pouquinho no que nós atravessamos nos 4 anos do desgoverno do Bozo, os ministros da saúde que ele tinha, né, que é como fosse o secretário lá, também eram uns apedeutas, literalmente. Então, assim, pessoal, a extrema-direita paga mico no mundo todo. Ontem, na reunião, no pouco que os jornalistas mostraram aí, o Trump chamou o Zelensky de Putin 5 vezes. Os repórteres quase gritando, Volodymyr Zelensky, e ele chamando o cara de chamando o cara de Putin. Então, assim, ele está louco. Ele foi falar que tinha atacado o Irã, falou que atacou o Japão. Se vocês quiserem, busquem aí nas redes sociais, ou então no Google, no site GPT, busquem aí o que ele disse lá. Ele chamou o Irã de Japão, e disse que tinha atacado o Japão. Então, assim, o cara tá louco. Agora só tem uma coisa, eu vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha, falar um pouquinho da espiritualidade. Eu acredito, acima de tudo, em Deus e na lei do retorno. Então, como ele falava do John Biden, que era gagá, que não podia ser presidente, que estava... Então, assim, tudo que ele falou do John Biden, ele está passando agora, está acontecendo com ele. Ele dá uns apagões, ele tem reuniões ali na Casa Branca, aí ele sai da reunião com os membros importantes, representantes de alguns países, e ele vai falar do jardim da Casa Branca, mostrar como se alguém nunca tivesse visto aquilo. Então, assim, ele está pagando o milho que a cabra comeu. Então agora está chegando a vez dele, e agora, como ele vai perder a maioria do Senado, principalmente do Senado agora em novembro, nas eleições que vão ter lá dos parlamentares, com certeza já estão falando aí no impeachment dele. Falando-se de presidente, o vice dele é jovem, mas não é menos doido do que ele, mas pelo menos, entendeu? Vai ficar com o pé atrás, ele sendo impeachmentado, então ele vai ficar com o pé atrás. Mas assim, pessoal, a extrema-direita paga mico no mundo todo. Aonde eles estão, eles pagam mico, eles pagam King Kong, eles são burros demais. Um cara esse, um bilionário, trilionário, seria como é que chama esse Donald Trump, ele falou abertamente que os filhos dele só investem na bolsa de valores quando tem informações. Então ele deixou bem claro que, presta atenção, ele ataca o Irã, aí o preço do petróleo, ele faz um acordo de paz, o preço do petróleo cai. Aí o cara vai lá, os filhos dele, comprar ações mais baratas. Aí ele ataca o Irã, o preço sobe. Eles ganham bilhões de dólares com esses ataques dele. E ele deixou isso bem claro. Só que isso nos Estados Unidos dá cadeia.
A sorte é que, por enquanto, ele ainda tem a maioria no Senado. Mas isso aí vai mudar, tenho certeza disso. Ele vai pagar, sim, todas essas atrocidades que ele está fazendo no mundo todo, principalmente o que ele fez na Venezuela. Mas, assim, vamos aguardar. O Rachadão, ele vai para a reunião ali para fazer não sei o quê, que ele não tinha que estar ali vai. Qualquer pessoa de qualquer país, se inscrever ali, ele pode participar. Só que no caso, ele disse que o Brasil, que o Lula não mandou representante nenhum e ele ia lá para fazer isso, como se ele fosse alguma merda. Até que merda ele é muito. Então, assim, não foi bem assim. O Lula já tinha mandado pessoas especializadas, pessoas preparadas para falar sobre isso, representantes do comércio, representantes da indústria e também do governo, que foram ali para debater essas idiotices que o Donald Trump está fazendo com o Brasil, a pedido deles mesmos. Então, e essa reunião não pode ser gravada, não pode tirar foto, e eles fizeram isso escondido. Eles fizeram, eles são nojentos, eles são idiotas, eles são mentecapto, eles não têm cérebro, essas desgraças, porque um ambiente daquele, um troço super sério, e ele foi lá, tirou foto, fez umas gravações ali, só que isso fez com que ele fosse literalmente achincalhado, ele levou uma bronca em público, ele não tem moral nenhuma, já não tinha, agora ficou pior. E com o Donald Trump ficando assim meio doido, é pior, porque se perguntar o Donald Trump hoje quem é o Flávio Rachadão, ele vai perguntar se é alguma coisa de passar no cabelo, se é alguma coisa de comer. Ele não vai saber do que a pessoa está falando, entendeu? Então, assim, é assim que essa corja maldita é. Por isso eu vou repetir aqui o que eu falo, eu acho que todo dia. Agora em outubro, vamos varrer essa corja maldita, pessoal, para a lixeira da política brasileira. Não vamos votar nessa coisa desgraçada, principalmente esses parlamentares do PL. Olha o que está acontecendo. Todo dia surge mais falcatruas, todo dia é mais corrupção, todo dia é mais roubo. E todos eles, todo mundo que o Flávio Rachadão, o ladrão, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, quem está em volta dele ali, ele só se mistura com isso. É tudo ladrão, é tudo corrupto, é tudo bandido corrupto, é tudo bandido. É assim que essa coisa é. Nós temos a oportunidade, agora em outubro, vamos ter a oportunidade de varrer essa coisa maldita para a lixeira da política brasileira e eleger parlamentares que podem não estar 100% ali com o presidente Lula, mas que ele não fique sozinho como ele está nesse mandato dele, que ele tem 12% do Congresso Nacional e mesmo assim faz tudo isso que nós sabemos que ele tem feito. Então vamos ter consciência e quando formos votar em outubro, varrer essa corja maldita para a lixeira da política brasileira. Que todos tenham um bom dia, que Deus nos abençoe.